Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, hoje eu queria fazer uma conversa sobre um pequenininho trecho, né, de um vídeo do Jones Manoel, inclusive agradecer novamente ao Daniel, que é um interlocutor aí meu importante, né, que a gente está sempre comentando coisas, discutindo, às vezes divergindo, o que eu acho ótimo, entendeu? Sobre, na verdade, é uma polêmica que ele teve com o Eduardo Bueno, que se autodeclarou anarquista, né? Bem, eu não sei se ele é realmente anarquista, se ele, né, se ele não é minha, diz assim, função aqui nesse vídeo usar o anarcômetro para saber quem ou não é mais anarquista. Ele se declarou, enfim, não me importo sobre isso. Mas existe uma fala do Jones Manuel sobre o que ele considera anarquismo. E aí eu queria, então, pegar um trecho dessa fala, a fala tem 2 minutinhos, para a gente entender sobre essa perspectiva que ele tem, já que ele é um marxista-leninista, como em quase todo esse vídeo, né? Esse vídeo é grande, tem quase mais de 40 minutos, né? Ele vai se declarando, né? Marxista-leninista, então, para se contrapor ao Eduardo Bueno, a questão do cientificismo na cabeça dele, do que é o marxismo, né? E aí, ele, na minha avaliação, se utiliza de uma retórica marxista para dizer como se enquadram os anarquistas. Pode ser, a princípio, uma fala interessante para nós anarquistas, mas também pode estar dentro dela, né, como em toda fala do marxista-leninista, né, alguma coisa para ter que enquadrar, entendeu? E aí eu vou discutir um pouco sobre isso. Então, vamos primeiro na fala dele. Último, veja. Eduardo Bueno, ele, nesse vídeo, né, ele achou, ele tentou se colocar como anarquista, né? Veja, o anarquismo, eu não sou anarquista, sou marxista-leninista. A gente tem discordância com o anarquismo. O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário. Então, vamos lá. A primeira coisa ele fala, né? Então, a preocupação dele é desqualificar o Eduardo Bueno, beleza? E para isso ele se utiliza de uma tática, que é qual? A tática é: eu vou enquadrar o anarquista dentro de um processo, dentro de uma lógica que não é aquela do Eduardo Bueno. Aí eu vou falar o quê? Olha, tá vendo porque o Eduardo Bueno não é anarquista? Sinceramente, eu não tenho essa preocupação, mas o Jones Manuel teve. Aí ele fala, né, que o anarquismo se enquadra, né, dentro de uma lógica, vamos dizer assim, revolucionária. Concordo. Evidentemente, o anarquismo se enquadra numa lógica revolucionária. O anarquista não é, ou não deveria ser um reformista. Não significa que ele, né, não pense coisas reformistas para conseguir a sua lógica revolucionária. Isso é uma outra coisa. Aí ele fala do movimento operário, beleza? E aí vamos continuar. Será que é do movimento operário e que mais? Presta atenção aqui, gente. O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário. Só é anarquista quem é revolucionário, quem defende a derrubada do capitalismo. Ah, não, eu sou anarquista porque eu não gosto de partido, eu acho autoritário. Não, beleza, mas isso não faz de ninguém ser anarquista. Eu sou anarquista porque eu não gosto de comunista, comunista é stalinista. Não, tudo bem, isso não faz de você anarquista. O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário e popular. Então, só é anarquista quem é revolucionário, revolucionária, quem quer a derrubada do capitalismo. Perfeito? É isto, essa é a premissa. E aí, claro, debate anarquista sobre a revolução, sobre a derrubada do capitalismo, não é o mesmo que o nosso. Perfeito? Temos. Bem, então ele deixa claro, né, que o Eduardo Bueno não é anarquista porque ele não faz parte de um projeto anarquista revolucionário do movimento, né, do movimento operário, social, enfim, né? Ele fala, se você é anarquista porque você é contra comunista, isso significa que você é anarquista. Se você é anarquista, até eu acho da forma que ele fala, né, essa coisa do estilo de vida, você não é anarquista. Existe um livro do Bookchin sobre isso. Anarquismo social versus anarquismo estilo de vida. Ou seja, existem anarquistas que acham de que você não precisa necessariamente estar no movimento social nem no movimento operário para você ser anarquista. Essa é a pluralidade do anarquismo. É a pluralidade do anarquismo. Existiam anarquistas, existem anarquistas ainda, que acham que você poderia fazer colônias anarquistas.
acontecendo colônias anarquistas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. A principal, e não só a única. A principal, e não só a única, foi a Colônia Sicília. Mas teve uma em Guararema, por exemplo, que participou, entre outras, Maria Lacerda de Moura. Então, isso eu estou falando de algumas. Por exemplo, Otto Gross, pouquíssimo conhecido no anarquismo. Pouquíssimo conhecido. Mas ninguém fala do Otto Gross. Por que ele virou anarquista? Porque ele participou do movimento operário e do movimento social? Não, porque ele participou de uma comuna de Ancona, na Itália. O que era isso? Era uma comuna de amor livre, basicamente. Foi lá que ele conheceu o anarquismo. E foi lá que ele tomou contato com as ideias de Kropotkin. E foi lá que ele tomou contato com o apoio mútuo. E foi lá que ele tomou contato com Max Stirner. Mas eles não eram ligados ao movimento operário, nem ao movimento social. Existem anarquistas que não são ligados ao movimento operário e ao movimento social e são revolucionários. Mas por que ele dá essa caracterização? Porque ele é marxista. Para o marxista, só existe uma forma de você ser revolucionário, que é a forma deles. Eles são revolucionários por quê? Porque eles têm um projeto. E o projeto deles é o único na cabeça deles que é revolucionário. Os outros não são revolucionários. Então, se não se enquadra dentro do projeto deles, não é revolucionário. Quem diz isso é o Marx? Não, quem diz isso é o próprio Lenin. O Lenin tem uma frase que é basilar, né, para isso. Sem ideias revolucionárias não é movimento revolucionário. Então, para o Lenin, só existe um único caminho para você chegar na revolução. Então, por exemplo, para o Jones Manuel, anarquista é aquele que segue um caminho parecido com os marxistas. Não existe outro caminho, porque esse caminho foi dado pelos científicos, pelos socialistas, né, como Marx e Engels. Mas se fala, Mir, quer dizer então que para ele não existem anarquistas cristãos? Não, eles não devem ser revolucionários. Não existem, então, anarquistas individualistas, como Emile Henry. Eu até posso fazer uma ideia, idealização de que ele estava no movimento operário. Efetivamente, ele jogou bombas porque ele reclamava de condições de trabalhadores, a questão de greve, repressão, ok? Mas ele nunca foi efetivamente participou de greves, ele não estava nas greves, beleza? Mas aí ele vai dizer o quê? Só pode ser anarquista, inclusive, infelizmente, tem anarquista que acho parecido com o João Manuel. Acho que só é anarquista quem faz isso. Mas existe uma pluralidade no anarquismo. Essa é a grande questão. Existe uma pluralidade de pessoas que acham que aspectos revolucionários do indivíduo também são tão importantes quanto do coletivo. O que não cabe no marxismo. Não cabe no marxismo do Jones Manuel. Por quê? Porque ele é marxista-leninista. Ele acha que apenas a emancipação operária, ele disse operária. Os anarquistas não pensam só nos operários, eles pensam nos camponeses. Inclusive, daqui uns 15 dias, mais ou menos, né? Pouco menos, vou falar com o Glauco sobre as experiências libertárias da Espanha. Não são experiências apenas que acontecem na cidade. Não é dos operários. Existem experiências dos camponeses. Até que me consta, Nestor Marx não era operário, ele era camponês. Mas por que ele não fala camponês? Ele fala operário. Porque o Marx achava que os camponeses iam acabar. Eles achavam que ele achava que os camponeses eram pequena burguesia. E os anarquistas nunca acharam isso. Então, existem práticas anarquistas no campo. Tem que lembrar disso. Por isso que não é apenas do operário, do movimento social. Existem anarquistas pensando a revolução a partir de um prisma individual. Você pode até falar, eu não concordo com esse prisma. Eu acho que ele não funciona. Mas você não pode dizer que esse cara não é anarquista. Existem N anarquistas que pensavam, por exemplo, a partir da lógica da superação do indivíduo, das contradições da sociedade capitalista a partir do indivíduo. N. Por exemplo. Ah, eu não gosto do Max Stirner, ele nunca falou que é anarquista. Tudo bem, não vamos citar Max Stirner. E Amante não era anarquista? E Armand?
e Armando estava no movimento operário ligado ou no movimento social, tem as questões do indivíduo também. Então você não pode abrir mão de pensar na pluralidade do anarquismo. Isso significa que não tem anarquistas no movimento operário, no movimento social. E esses anarquistas não queiram fazer revolução, mas eles não podem apenas ser considerados os únicos anarquistas. Então, para fechar, né, vamos colocar o final do vídeo aí, que ele vai falar mais uma pouquinha coisa, né? E aí a gente entende o que traz essa reflexão para mim pensar no canal. Discordância tática, teórica, estratégica, e etc, etc, etc. Mas, assim, o anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário popular. Se o Eduardo Bueno não acredita, e ele fala isso no vídeo dele, que é possível derrubar o capitalismo, se ele não atua, não milita por isso, ele não é anarquista. Não dá para ser anarquista e reformista. Não dá para ser anarquista e social-liberal. Não dá para ser anarquista e votar no menos pior. Anarquista é revolucionário. Feito? Então, não, Peninha não é anarquista. Já foi um dia, sei lá, sabe Deus, mas não é. Anarquista é revolucionário. É isso. Nossa discordância com o anarquismo são várias, mas assim, a gente tem uma concordância. O capitalismo precisa ser derrubado. E aí tamo junto. É nós. É isso, sabe? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa questão, né? Estamos juntos contra derrubar o capitalismo. Quando estivemos juntos com os marxistas-leninistas, a gente viu o que aconteceu com os anarquistas. É só ver o que acontece com os anarquistas, quando eles estão juntos com os marxistas-leninistas contra a derrubada, né? Que dá a favor da derrubada do capitalismo. Vai ver o que acontece. Pega lá Máquina, pega lá Espanha e tantas outras. Os stalinistas, o que eles fizeram com os anarquistas quando estão juntos para derrubar o capitalismo? Então, o que eu acho desse pequeno trecho, né? Ele tentou enquadrar o Eduardo Bueno, né? Para dizer, você não é anarquista por causa disso. E aí ele criou uma fábula. Os anarquistas, eles são do movimento operário e popular. Os anarquistas são do movimento operário, são do camponês, está entendendo? São dos indivíduos, são cristãos, tem anarquista budista, tem uma pleiade de anarquistas. Eu não sei se o Eduardo Bueno tem quadra alguma, eu nunca conversei com ele, mas é evidente que o Jones Manuel tentou, da mesma forma que o marxismo, né, tem que estar na cabeça dele, dentro de uma lógica, ele quer que o anarquismo também esteja numa lógica. Então você pode ser revolucionário para os anarquistas a partir de várias condicionantes, inclusive, e eu acho que essa é a maior, né, que teve, que é do movimento operário. Se você pegar a CNT, foi a maior expressão do anarquismo. E era um movimento operário, popular. Mas não só, entendeu? Existiram outras importantes. Tudo bem? Você não pode simplesmente fazer de conta que elas não existiram, ou, o que eu acho muito pior, dizer que elas não eram anarquistas. Beleza? Discordar não há problema nenhum. Eu discordo dos anarcos individualistas em tal coisa. Eu discordo dos anarcos cristãos em tal coisa. Eu discordo dos anarcos, sei lá, sindicalistas em tal coisa. Mas eu não posso dizer que eles não são anarquistas. Aí é complicado, porque o que eu faço? Eu crio, né, uma única forma de dizer o que é o anarquismo. Isso quem fez foi o Marx, na Primeira Internacional, e é por isso que o Bakunin combateu o Marx. Porque o Marx ele queria criar uma única lógica na Internacional. E o Marx não queria isso. O Bakunin não queria isso. Por isso, é muito estranho para mim quando tentam fazer pro anarquismo uma coisa só. Porque foi a luta do Bakunin contra o Marx, né? Queria que a Internacional se transformasse em algo monolítico, único. O Bakunin queria que cada seção tivesse a sua forma de expressar. É isso que o Bakunin queria. E era isso que o Marx não queria. Ele queria que cada, né, seção da Internacional fosse uma, né, da própria Internacional ligada ao Conselho Geral. E o Bakunin era contra isso. Vamos fazer isso agora? Achar que o anarquismo é isso? Então vamos bater de frente com aquilo que o Bakunin lutou. Eu, enquanto anarquista, entendo perfeitamente a existência de uma pleiade de anarquistas. Não significa que eu concorde com todas elas, mas eu não posso negar a existência delas ou dizer que elas não são anarquistas. Continuo com a minha.
com a minha luta, com o meu trabalho, com as minhas experiências. E tudo bem, aquele que acha que o melhor caminho é diferente do meu, não há problema nenhum. Beleza? Então era isso. Um abraço a todos e todas.